atleta 40+, o famoso atleta veterano. E dentro de um estudo é crescente o número de atletas com característica 40+. Isso vem crescendo no planeta, no ambiente da corrida de rua. Mas a seguinte questão: como performar com essa idade? Como manter a qualidade ao treinamento para que você consiga longevidade no esporte, tá? E uma característica de desempenho. Baseado em estudo, pessoal, vem aqui, olha só que legal. Eu transcorri um gráfico aqui, simbólico, retirado da literatura, o atleta veterano 40+. O tempo, tá? E a idade do corredor. O azul é o sexo masculino, o vermelho o sexo feminino. Perceba que basicamente até os 30 anos, aproximadamente, o atleta ele consegue manter um equilíbrio de tempo. Ele tem uma primeira curva de perca de rendimento dos 30 para os 40, ok? Um pouco mais acentuado, tanto no masculino, porém com um reflexo um pouco maior no feminino, pós 40+, ok? E mantém esse padrão até próximo aos 70 anos, onde começa a perder um formato um pouco mais massivo. Isso aqui é uma característica que não é engessada. Cada atleta sofre uma variação. Eu já vi atletas de ambos os sexos com 45 anos performando igual quando ele tinha 35. Mas como esses atletas conseguem isso? Qual a característica desses atletas? Existem alguns fatores importantes e relevantes que estão na literatura, que se esse atleta seguir, ele vai ter uma progressão, ou melhor, uma desaceleração nesse processo de perca de desempenho. Outra coisa, outro dado muito importante, galera. A partir dos 25 anos, acredite, 25 anos, a cada década nós temos a tendência de perder de 5 a 10% do nosso VO2 máximo. Isso é um formato bem massivo. Lembrando que com cuidados nós podemos desacelerar esse processo. Perder de um lado, em questão fisiológica, mas ganhar ou equilibrar do outro lado com fator de coerência. A frequência cardíaca máxima depois dos 30 anos também começa a cair. E isso influencia em menor oxigenação, menor transporte de oxigênio. Tá? E também um outro fator muito importante é a recuperação desse atleta. A recuperação do atleta veterano precisa ser prolongada. O que é prolongada, professor? É mexer na densidade do treinamento. Não é bom para um atleta veterano treinar hoje, treinar amanhã e treinar novamente no terceiro dia com treinos extensivos que geram muito desgaste. Uma rodagem muito forte, treinos que geram intensidade. Ele precisa de um processo de recuperação. Uma ideia, no meio um regenerativo. Pode ser até um regenerativo sem a especificidade da corrida, como um elíptico, uma bike que retire a sobrecarga, algo mais suave, uma natação. Pode ser também um contexto bom. Tá? Outra coisa importante, a literatura fala que depois de um estímulo agressivo, como a prova, um atleta veterano, dependendo da característica dele, 5 dias de recuperação para uma nova atividade mais intensa. Olha que importante isso, tá? Lembrando que isso é variável para mais ou para menos, dependendo do perfil do atleta. Um outro dado muito importante, galera, que está na literatura, manter o volume. A literatura ela faz uma menção de uma característica bem legal. Depois dos 40, o quanto mais tempo você permanecer com o teu volume, o mesmo de quando você era jovem, é melhor. Então, se quando era jovem o atleta aplicava um simbólico 80 km semanal, depois do 40 ele precisa tentar manter esse 80. Mas não é só manter, ele precisa manter esse volume como um fator de manutenção, mas só isso, professor? Não. Ele precisa mexer no meio desse 80. A disposição desse 80, que é o grande segredo. Na juventude, 80K com uma agressividade dentro desses 80 em relação a ritmo, treinos de intensidade.
num fator veterano é o mesmo 80, mas aí precisa manipular num formato mais singelo esse meio, essa intensidade, essa agressividade no treinamento. Um outro fator importante é a manutenção de nutrientes. Atletas veteranos eles tendem a perder mais, né, ou depender mais de alguns nutrientes, vitamina D, vitamina B6, B12, cálcio, tá? Utilizar suplementação com minerais e também multivitaminas, isso está na literatura, isso é importante para a manutenção estrutural desse atleta, ok? As fibras rápidas no atleta veterano, elas tendem a diminuir, a ficar, e isso atrapalha muito o processo de recuperação, tá? Porque ele fica mais com uma evidência de fibras um pouco mais lentas, ok? Que é bom para a corrida, mas o composto das duas dá a questão da juventude, então quando a gente perde uma delas, nós temos um processo não muito positivo. A questão da hidratação, a literatura faz a menção, o atleta veterano ele tende, né, o ser humano ele tende a se hidratar menos com o passar do tempo. E isso pro atleta veterano é um problema. Ele chega a ser um limitador para a prática de atividade física, tá? Lembre que a questão da hidratação ela é fundamental para o bom funcionamento geral da questão fisiológica do organismo. Um outro ponto importante é a questão da massa magra e massa gorda. Depois dos 30 anos, o nosso corpo ele entra em declínio. Basicamente, ele começa um processo para ele morrer. Com esse processo, você começa a perder massa magra e também, em composto contrário, ganhar massa gorda. Tá? Então, a literatura até fala 450 gramas, meio quilo de massa gorda num formato natural ali por ano desse atleta. Então, a composição de fazer um fortalecimento específico. Nesse caso, aconselho até a questão da musculação bem elaborada, trabalhando uma carga exatamente complexa para cada atleta isolado, vai ajudar na manutenção de regredir essa queda, ou seja, você vai perder em questão natural em um lado, mas vamos recompor do outro lado. É muito importante, assim como a questão do percentual de gordura, com um cuidado específico com a alimentação. Aí entra a questão que eu sempre falo, questão nutricional. Ter um nutricionista não é um luxo, não é algo, se eu realmente vou procurar um nutricionista. Não, isso é essencial e é fundamental, tá, galera? Outro ponto importante que está na literatura para atletas veteranos, estímulos de VO2 máximo, com tempos de 2 a 6 minutos, tá? Ritmo exato do VO2. Não é tão agressivo quanto um treino natural para um jovem de intervalado que buscamos qualificação de velocidade. E também treinos no limiar de lactato, no ritmo exato de limiar de lactato. São fatores fundamentais para o atleta veterano manter o seu desempenho por mais tempo do que a média natural, ok? Intensidades mais rápidas, professor, tem que ter? Sim, mas isso é pontual e estímulos muito curtos, 20 segundos, 30 segundos, aí depende da característica de cada atleta. E por fim, a questão sensorial. A questão sensorial é muito importante. Controle do treino, com leitura subjetiva de esforço e também com frequência cardíaca, é fundamental, ou um outro aspecto. Lembrando que a leitura subjetiva ela não é tão agressiva para a estrutura, para o corpo, quanto ao ritmo exato. Então, galera, são cuidados especiais, cuidados essenciais que o atleta veterano precisa ter. Não dá para um atleta veterano treinar como um jovem de 25 anos. Não tem como, pessoal. Isso não é saudável e mesmo quem busca desempenho não vai alcançar desempenho nessa forma. Salvo exceções, né, referente a isso. Professor, mas eu tenho 43 anos e estou progredindo. Mas claro que você pode, mas talvez você não começou a treinar com 16 anos. Aqui é um modelo fechado e máximo de uma vida no esporte, tá? Aqui é um processo de envelhecimento fisiológico do esporte e não só do organismo do atleta. O atleta talvez começou aqui, ó, o processo dele. Então ele vai viver isso numa adaptação daqui para frente, tá, pessoal? Então isso é muito importante.
Espero ter ajudado vocês em mais um vídeo.